Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e vamos falar sobre a possível maior crise econômica da história da humanidade, que é o que pode vir a acontecer e o que é relativamente inevitável que aconteça eventualmente. Isso não é só eu que estou achando, não é a minha opinião aqui de um piada na internet louco qualquer. Não. É a previsão da Escola Austríaca de Economia. A única escola de economia que consegue explicar a crise de 1929. A única escola de economia que previu a crise brasileira, que previu a crise em 2008, que estava avisando desde antes, falando isso vai dar errado. E a única escola de economia que consegue explicar esses eventos, que consegue explicar crises de maneira geral. Todas as outras escolas de economia não conseguem explicar isso completamente. Não conseguem fazer previsões, não conseguem acertar. A única que acertou isso é a escola austríaca. E isso que eu falo para você nesse vídeo é a conclusão das premissas dessa escola de economia. E você precisa entender isso porque essa crise está vindo e os eventos recentes na bolsa chinesa no dia 6, dia 7, dependendo se você conta nos dias na China ou aqui, são aqueles tremorizinhos que vêm antes de um grande terremoto. São os pequenos ventinhos antes da grande tempestade. Pode ser agora, pode ser depois, mas isso vai acontecer. Se você constrói um prédio em fundações ruins, ele vai cair. O fato duro e incômodo é que esse prédio vai cair. Pensa assim, você começa a construir um prédio em fundações muito ruins, em cima de um monte de areia, ok? E a cada andar que você constrói, novas pessoas se mudam para esse prédio. E o prédio constrói 2, 3, 4 andares e começa a ir pro canto. Você pode ou tirar todo mundo do prédio e implodir ele, ou falar, não, pera, vamos colocar umas colunas aqui, coloca uma silver tape ali, puxa para um outro lado, tudo bem, constrói mais 4 andares, mais pessoas entram. Esse prédio começa a cair de novo. Você fala, não, te constrói umas outras coisas aqui do lado, tal, coloca umas madeiras para segurar, tudo bem, pode construir mais. Eventualmente esse prédio vai cair e muita gente vai morrer. Eventualmente o cara que está fazendo esse prédio vai ter que falar, gente, sai, deu errado, parem com isso. E a economia mundial está feita em fundações muito ruins, eu vou explicar isso para você. E esse prédio está muito grande e ele vai cair. Não tem jeito. Isso é uma bolha de crédito. Isso é uma bolha de dinheiro artificialmente criado por governos e enfiado na economia, fazendo investimentos ruins. Essa é a base errada fundamental. É como esse dinheiro é colocado. Eu vou explicar isso um pouquinho depois, mas antes é mais importante você entender o que ele faz. Se alguma coisa dá errado, se um investimento ruim dá errado, as consequências precisam ser sofridas. Não tem como, possivelmente, imunizar as pessoas das consequências dos atos delas. Tudo que você faz tem um resultado. E se o resultado é ruim, essa conta precisa ser paga. Você pode postergar essa conta, pagar ela no seu cartão de crédito, financiar, tirar um financiamento em cima disso, vender o seu rim, tirar dinheiro da máfia, eventualmente isso vai vir. E quanto mais tarde vier, pior. E o que aconteceu depois do crash de 29, que foi causado pelo governo, eu já explico como, foi que o governo americano teve uma ideia diferente. Ao invés de deixar os negócios falharem, e o que acontece quando o negócio falha? É muito importante. As pessoas têm medo de falência. Isso é uma coisa que o presidente do Instituto Mises Brasil, Ali Beltrão, ele fala bastante. Não tem que ter medo de falência. Falência é o seguinte, uma administração cuidava de uma empresa, a empresa faliu, ela deve, esses credores assumem a empresa. É só isso, ninguém é demitido, a empresa não explode, a fábrica não é destruída, ela só muda de gerência. É só isso. E o que o governo americano resolveu fazer foi o seguinte, as empresas não vão ser punidas. Isso precisa acontecer, essa limpeza precisa acontecer, porque quando uma empresa ruim é criada, ela usa recursos e ela usa mão de obra. Se ela não dá lucro, se ela falha, ela precisa falhar, porque ela vai deixar esses recursos de volta para as outras empresas que estão funcionando, e ela vai liberar essa mão de obra para ir trabalhar em outras coisas que vão dar certo. Ou talvez não, ela pode ir para outra empresa que dá errado. Mas se ela continuar nessa empresa que está dando errado, não adianta. Nada está sendo produzido, ela está tendo prejuízo, ela está tendo prejuízo. Ela está destruindo riqueza, ela está destruindo valor. Ela está causando um prejuízo para a sociedade. Se você manter, como o governo americano tentou, manter essas empresas que não funcionam, continuando funcionando através de crédito, tudo que você garante é que os erros vão continuar sendo cometidos. É isso que está acontecendo na economia mundial. E você vê isso aqui no Brasil.
Várias empresas no Brasil deram errado. Elas deram certo por um tempo, as condições mudaram, o tempo muda, as condições mudam, a realidade não é constante, e agora elas não dão certo. E elas precisam falir, elas precisam ser reduzidas para outras coisas darem certo. A realidade da vida é que as coisas mudam. Sim, doenças acontecem, pessoas morrem. Você não pode fingir que isso não acontece. Você não pode entrar no modo de vendar as pessoas e só porque elas não estão vendo as coisas ruins não estão acontecendo. Você pode fazer isso por um tempo, mas quanto mais tempo você fizer isso, mais vai dar errado. E a gente vem fazendo isso há quase um século. Isso vem acontecendo no Brasil. Essas empresas precisam falhar. O que o governo faz? Tenta ficar sustentando elas e sustentando elas. É que nem... Pensa que você está criando uma criança. Ela comete alguns erros quando ela tem 2 ou 3 anos. Você fala, não, eu não vou punir ela agora. Não vou fazer ela arcar com as consequências desses atos. Ela é jovem. Tudo bem. 6 anos. Não, deixa. 10 anos. Não, mas ele é novo ainda, ele não pode fazer isso. 14 anos. Mas ele é só um adolescente. Não, deixa. Passa a mão na cabeça, salva ele. 18 anos. Não, mas ele errou, tudo bem. Essa pessoa não aprende. Ele não aprende. As pessoas precisam arcar com as consequências disso. Pro crescimento. É duro pagar uma conta, mas você precisa pagar ela para aprender. O Brasil tem feito isso. Os Estados Unidos têm feito isso. Tem salvo empresas e bancos enormes que não deveriam ser salvos. Isso aconteceu durante a crise de 2008. Você tinha, esses bancos são grandes demais para falhar, então vamos salvar eles. Bom, agora eles são maiores ainda. E eles vão falhar de novo, porque eles continuam tendo as estruturas erradas. A mesma coisa na China. Você tem empresas que fizeram investimentos horríveis. Você tem, hoje... Na China, o fenômeno das cidades fantasmas. Cidades inteiras construídas. Concreto, aço, minério de ferro, madeira, tudo isso. Muitas empresas cresceram ao redor disso. E agora elas empregam bastante e tal, e subiu o preço. E criaram todas aquelas cidades que são desnecessárias. Ninguém quer elas, o preço é muito alto, elas não são necessárias. E todas as empresas que foram criadas para subsidiar isso não deveriam ter sido criadas em primeiro lugar. E isso precisa acabar. Se você continuar subsidiando isso, se você continuar jogando crédito e continuar financiando e continuar passando a mão na cabeça dessa criança, tudo que você vai conseguir é mais cidades fantasmas e mais empresas que vendem para algo que não produz nada para ninguém. Que produz prédios que ninguém compra. Que produz carros que ninguém quer comprar. Você tá entendendo? Não dá para sustentar isso. E o governo americano tentou sustentar isso depois da crise de 2008. O governo brasileiro criou essas empresas e agora está tentando sustentar elas. E o governo chinês criou essas empresas e agora está tentando sustentar elas. E quanto mais eles sustentarem elas, mais essa criança vai ficando velha. E eventualmente você tem aquele piazão de 30 anos de idade que não consegue acertar uma coisa na vida. E daí você fica pensando, por quê? Porque nunca teve que arcar com uma consequência. E agora você tem alguém grande, capaz de fazer erros grandes. E quanto mais tarde for, pior. É que nem encher a cara. Se você encher a cara todo dia, é ruim. Se você parar no 7º dia, no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, vai ser doloroso o processo de parar. Agora, se você tentar parar no 30º ano, você morreu. Entendem? Agora, como isso é criado? Crédito governamental. O governo falou, crédito, BNDES. O governo americano jogou 3,5 trilhões na economia americana desde 2008, através do QE1, QE2, QE3, Quantitative Easing, que é só um jeito bonito de explicar. Bom, a gente vai jogar dinheiro na economia, dane-se. Erguer esses negócios aí. O governo brasileiro fez, o governo chinês fez isso. Você joga dinheiro e as empresas que estavam com dificuldades e precisariam se reformar não precisam se reformar. Elas só pegam crédito barato e continuam cometendo erros. As empresas que não deveriam existir porque o crédito é caro, pegam esse crédito barato que não deveria existir e fazem negócios que elas não deveriam fazer. Contratam pessoas que elas não deveriam contratar. Pegam recursos, matérias-primas, concreto, aço, minérios, blá blá blá, petróleo, erguem os preços disso e investem onde elas não deveriam investir. Se você cria crédito falso, crédito artificialmente barato, você incentiva o erro. Aquilo que não valia a pena ser feito agora vale. Só que esse crédito não é eterno. E quando ele sai, o erro aparece. É que nem tomar um porre. Tudo parece legal, até que o porre passa. E daí dá errado. Aí você fala, mas por que então que os governos fazem isso? Comprar votos. Comprar votos. Você faz isso, a economia cresce um pouquinho, empregos, papapá, tá tudo bem, você é reeleito, a conta vem, você culpa no governo anterior. Ou você culpa no capitalismo. Ou você culpa na crise internacional.
Você inventa qualquer baboseira, mente pro seu povo e é reeleito de novo. Bem-vindo à democracia, a realidade é opcional. Não sei por que você acha que os políticos são obrigados a te falar a verdade, ou que os dados econômicos do Banco Central têm que ser a verdade. A gente já sabe que os dados do Banco Central chinês são mentira. Por que a gente confia ainda nos dados do Banco Central americano? Ou do Banco Central brasileiro? Que incentivo eles têm para falar a verdade? E essa é a fundação errada. A habilidade do governo de dar esses empréstimos absolutamente podres para gente que não deveria ter eles. E como eles conseguem fazer isso? Moeda fiduciária. É uma palavra... Eu sei. Antes você tinha padrão ouro. Você tem uma quantidade de ouro e o dinheiro é um vale ouro. Você só pode emitir uma quantidade de dinheiro dependente da quantidade de ouro que você tem. Se você emitir mais, as pessoas podem pegar esse vale e falar que querem trocar por ouro. E se você não puder redimir, você quebrou. Isso é o padrão ouro. O que é moeda fiduciária? É o governo falando, olha, dane-se o padrão ouro, a gente vai criar vales. E esses vales valem nada. A moeda que você tem no bolso, a moeda não é moeda. O dinheiro, o papel que você tem no bolso, originalmente, no padrão ouro, podia ir ser trocado por ouro, por prata, por algum metal, cobre. Isso foi muito usado. Vai lá no Museu de Valores do Banco Central, tá cheio de moeda de ouro lá, é super bonito. Hoje, o papel não vale nada. Então o governo não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma restrição de quanto ele pode imprimir. Então ele simplesmente joga dinheiro pro ar. Alguém vota, tó dinheiro. Vai empregar, esses caras vão votar em mim, tó dinheiro. Dá errado. Dá errado. E uma vez estabelecido esse esquema, você tem uma bomba armada. Você tem o governo imprimindo um monte de dinheiro, dinheiro que ele controla. E uma vez que ele joga isso para todo lado, ele começa a erguer negócios que não deveriam ser erguidos. Aí eles falham. Aí o governo tem duas opções. Deixar falhar ou gastar mais. O que os governos fazem? Eles gastam mais. Eles emprestam mais dinheiro, eles criam mais linhas de crédito. Você vê essas notícias agora no Brasil. A Dilma e a equipe econômica dela desesperadamente tentando encontrar algum jeito de dar crédito para empresas que precisam falir. Você tem hoje concessionárias que não deveriam existir, produzindo carros que a população não pode comprar, mas que foram construídas com dinheiro emprestado do BNDES, que tiveram os carros vendidos para pessoas que pegaram esses empréstimos de empréstimos subsidiados dos bancos públicos. Ninguém ficou mais rico. A gente só emprestou dinheiro até ficar rico. É óbvio que isso não funciona. Você não pode ir no banco, tirar um empréstimo de R$1 milhão e falar que agora você é rico. Você não produziu nada. Mas esse é o processo que aconteceu no Brasil. Esse é o processo que aconteceu antes da crise de 29 e causou a crise de 1929. Governo jogando dinheiro na economia. Esse é o processo que causou a crise de 2008. O governo manteve taxas de juros baixíssimas, enfiou crédito na economia americana, ela cresceu, um monte de negócios, caiu, quando o governo teve que subir juros, inevitavelmente. O governo jogou os juros para zero, os juros americanos, até dezembro de 2015. Eram zero. Você tira dinheiro e não paga nada. Isso é absurdo. Eles fizeram isso, jogaram 3 trilhões e meio de dólares na economia, desesperadamente tentando fazê-la funcionar, e tudo que eles conseguiram foi um crescimento. É só isso. O governo chinês fez a mesma coisa, enfiou um monte de crédito na economia, criou uma bolha imobiliária, bolha imobiliária estourou. Rápido, cria uma bolha de bolsa. E um monte de investidores foram para a bolsa subiu, e porque a bolsa subiu, mais gente foi para lá, o governo chinês entrou emprestando dinheiro e agora eles estão numa bolha fantástica, num prédio de fundações horríveis de 6 mil andares, com 1,5 bilhão de pessoas dentro, que vai cair e vai todo mundo morrer. Isso vai dar errado. E a origem disso, a base disso, é a moeda fiduciária. É a habilidade do governo de simplesmente criar dígitos numa conta, criar dinheiro, emprestar para quem é o amigo dele, emprestar para quem vai dar voto para ele, emprestar para quem ele acha, manipular o dinheiro, falsificar. O nome disso é falsificação. Se você vai no banco e diz que você tem 10 mil reais, que você não tem, você é preso. Se você cria notas, se você imprime notas na sua casa, você é preso. Se o governo brasileiro vai lá e cria notas, coloca no BNDES e manda emprestar, isso é política econômica. Dá errado. E criou agora todas essas empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa, em todo o mundo, que estão sustentadas há quase uma década, com crédito lixo, crédito falso, prendendo mão de obra, prendendo matéria-prima, e agora você tem o fenômeno, não só no Brasil já muito solidificado, nos Estados Unidos e na China, de empresários que não sabem empreender sem esse crédito barato do governo. Agora tá todo mundo viciado no crack. E quando você tirar, meu filho, vai ser duro.
Vai ser duro essa crise de abstinência. Por que isso vai acontecer eventualmente? Qual que é o padrão? Gasta, ergue empresas, cresce. O que o governo faz? Gasta mais. Joga mais crédito, ergue mais. Bota mais whisky, enche mais a cara, fuma mais crack. Ergue. Cresce. Mais crédito. Cresce. Mais crédito. O lugar certo é aqui. Eles estão aqui. Esse é o crash. Quanto mais cedo você falar para as pessoas saírem desse prédio porque ele vai cair e vai todo mundo morrer, menos gente morre. O prédio pode cair, tudo bem. Ele tem que cair. Essa é a dura realidade. Não tem como desviar da realidade. Isso é uma frase que eu adoro. Você pode ignorar a realidade. Você só não pode ignorar os custos de ignorar a realidade. E essa conta está vindo. A China já caiu fortemente desde 5 meses atrás, quando eles tiveram o primeiro crash forte até agora, e eles têm que cair mais. Os Estados Unidos agora está subindo taxas de juros lá no Federal Reserve, no Banco Central deles. Banco Central que se encheu de trilhões de dívidas, trilhões de dólares. A palavra trilhão de dólares já está banalizada nos Estados Unidos. Eles estão cheios de trilhões de dólares em dívidas, em títulos ruins, que não valem nada, que eles não sabem o que fazer. Eles devem, os Estados Unidos devem. Quando o Obama sair do cargo dele, os Estados Unidos estarão devendo 20 trilhões de dólares, agora eles devem 18 trilhões de dólares. Como que eles vão pagar isso? Isso para não falar no INSS deles, no programa de segurança social deles, que promete pagar pessoas no futuro. Você tem aí uma centena de trilhão de dólares que não existe. O Brasil agora deve trilhões. E vai dever mais. E tem as pedaladas. E tem o que vai ter que pagar no INSS. Cadê esse dinheiro? Tá prometido. Vai aí. E aí, você vai gastar mais? Da onde? Da onde? Porque se o governo continuar nesse processo de criar dinheiro para emprestar, você tem inflação. Quanto mais coisas, quanto mais de um bem você coloca na economia, menor o valor dele. Se você pudesse simplesmente sair na rua, botar uma pá no chão e tirar 1 quilo de diamantes não valeriam absolutamente nada. E é isso que você faz com o dinheiro. Quando o governo joga um monte de crédito na economia, joga um monte de dinheiro na economia, esse dinheiro passa a valer nada. E de repente você tem que ir com um carrinho de mão cheio de notas para comprar 3 pedaços de pão, porque isso aconteceu na Alemanha da República de Weimar. Isso aconteceu no período entre guerras e foi isso que causou a Segunda Guerra Mundial. Não acho que a gente vai ter uma crise agora. Eu sei que esse vídeo está apocalíptico até agora, mas não acho que a gente vai ter uma guerra até agora. Não acho isso possível, dada a conjuntura. Mas não é relevante esse ponto. O ponto é, essa estrutura de crédito não pode ser mantida. Eventualmente você chega em hiperinflação, eventualmente você chega em a moeda começando a perder valor. Isso é uma coisa que tem um cara que eu adoro, Peter Schiff, que ele fala, você pode continuar recebendo o seu cheque do INSS. A questão é que você vai receber o seu cheque do INSS de, sei lá, R$1.500 e com isso você vai lá e compra uma batata. E daí? Você pode continuar pagando os títulos da dívida, você deve o quê? 2 trilhões? Não, legal, dane-se. Agora para comprar 1 quilo de macarrão você precisa de 8 quadrilhões, então você paga a dívida. Pronto, imprime e pagou. O papel vai perder valor. E aí? E aí eu não sei. E aí eu não sei. Ninguém sabe como vai acontecer isso. Porque essa bolha podia ter parado em 1929, podia ter parado lá. O governo americano podia ter reconhecido isso, voltado para um padrão ouro, ele não estava mais. Retornado a um padrão ouro, retornado à sanidade econômica, não fez. Podia ter feito isso depois da Segunda Guerra Mundial, não fez. Podia ter feito isso nos anos 60, 70 e 80, quando teve várias crises com inflação e estagnação, não fez. Podia ter feito isso na bolha.com, não fez. Podia ter feito isso em 2008. A Europa podia ter feito isso. Podia ter colocado atrelado o euro ao ouro. Ia ter ficado um slogan legal até. A China podia não ter colocado essa bolha de crédito, mas fizeram. Bom, e agora a conta veio. Você está pagando a sua conta de cartão de crédito no outro cartão de crédito faz 80 anos. E a conta chegou. E que chegue logo. Porque quanto mais cedo chegar, menor ela vai ser. Pode não ser agora, pode ser daqui 10 anos, 20, 30. Mas alguma coisa vai acontecer. E vai ser muito grave. E aí? Aí todo mundo vem. Não, Rafael, e aí o que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Porque você tem todo esse bando de economistas que causou isso tudo, que sabe exatamente o que vai acontecer. E todos eles estão errados. Porque esse sistema é tão caótico e tão complexo que não tem como isso dar certo. Não tem como você possivelmente prever o que bilhões de pessoas no mundo vão fazer depois que esse sistema cair. Não sei. Agora vai ser grave e vai ser duro. Bom, e aí? E aí que você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber por quê.
E você tem que saber o significado disso tudo. Você tem que entender o que é dinheiro. Porque hoje é uma coisa muito complicada e é de propósito. É pra você não entender. Porque se você entendesse, você não pagaria impostos. Se a população mundial entendesse como é o sistema financeiro hoje, a gente teria revolta nas ruas no dia seguinte. Mas mantenha-se instruído e mantenha-se informado. É a melhor coisa que você pode fazer por enquanto. Você vai ser afetado quando isso acontecer? Não sei. É impossível prever isso. Eu falei e vou falar de novo. E vou falar de novo. É impossível prever o que vai acontecer exatamente. Só que vai ser grave. Não tem como isso não terminar em alguma coisa grave. E vai ser bom. Pode parecer apocalíptico inteiro esse vídeo, mas esse crash vai ser bom, porque finalmente vai chegar a conta do mundo real e ela vai ser paga e daí a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. O sistema vai mudar. Já tentaram mudar o sistema algumas vezes? Mas talvez a gente tenha que reconhecer que governos não deveriam controlar dinheiro. Se governos controlam dinheiro, não tem como possivelmente você ter uma economia livre, não tem como possivelmente você ter capitalismo, porque a coisa mais básica do capitalismo, que é o capital, é estatal. E ele vai cuidar disso tão bem quando ele cuida dos Correios ou da Petrobras. Pode ser que esse crash leve junto a ideia de um governo inteiro. A ideia de que o governo deveria interferir na economia. Pode ser que não. Não sei. Mas alguma coisa tem que acontecer. E como eu falei, não vai ser bonito. A conta vai chegar e ela pode chegar agora. Se não chegar, vai chegar depois. E tentar atrasar isso, tentar pagar no cartão de crédito errado, de novo, só vai dar mais errado. É duro falar esse tipo de coisa. E eu sei que parece apocalíptico, mas quem ouvir vai eventualmente estar dando risada enquanto todo mundo vai estar chorando. Preste atenção e mantenha-se informado. Estude escola austríaca e não acredite no que o governo te fala sobre economia. Não sei porquê, tem gente que sabe que o governo vai detonar com os Correios, vai detonar com a Petrobras, vai detonar com qualquer estatal, Ancine, Anatel, Infraero, mas acha que se tiver um banco central controlado pelo governo que vai controlar o dinheiro, isso vai dar certo. É óbvio que não. Eventualmente a gente vai aprender essa lição. Uma hora a gente vai. Espero que não demore muito.